Olá pessoal do segundo ano, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro, nosso plano de estudo tutorado do segundo ano, nós já estamos caminhando para concluir, né? Nós estamos no volume 6, espero que vocês estejam dedicados ao estudo de todas as disciplinas, procurando desenvolver todas as atividades para não deixar nada para trás, não deixar nada acumular. E lembrar que esse plano de estudo tutorado, ele é muito importante, principalmente para que vocês possam ter uma linha bem clara do que nós estamos estudando. Então vocês têm acesso online, têm acesso aqui às explicações que nós vamos trabalhando aqui com vocês. No nosso caderno eu peço que vocês coloquem a data, coloquem certinho o título da matéria. Nós estamos trabalhando no volume 6 um pouco da literatura e um pouco da textualização. Na semana 1, nós trabalhamos o indígena na literatura brasileira. Na semana 2, nós trabalhamos o indígena na literatura brasileira também. Então tivemos contato com alguns textos literários aí, de uma leitura bem profunda. Nessa semana 3, pessoal, nós vamos trabalhar a textualização do discurso narrativo. Vamos lembrar que nós, quando estudamos a teoria do discurso, nós estudamos o discurso direto, que é aquele que reproduz a fala fiel do personagem. O discurso indireto, que é aquele que procura misturar, miscuir a fala do personagem, a fala do narrador. E o discurso indireto livre, que é aquele que não tem marcas evidentes, mas que nós conseguimos identificar. Quando nós estudamos o discurso, logo em seguida nós vimos que o discurso ele pode se materializar em algumas formas de expressão. E aí nós temos narração, argumentação, dissertação, e fomos estudando. Aqui nós vamos retomar alguns aspectos, principalmente aí a textualização do discurso narrativo. Trabalhando um pouquinho a literatura, desde a aula passada eu tenho deixado para vocês esse esquema para vocês observarem. Então nós já estudamos aí o quinhentismo, nós já estudamos o barroco, já estudamos o arcadismo e estamos parados aqui no romantismo. Depois, na sequência, a gente ainda estuda um pouco do realismo, naturalismo, simbolismo e modernismo, vocês estudam também no terceiro ano. Como sempre, trago um esquema aqui para vocês, um mapa mental com as escolas literárias, para vocês observarem as cores, as letras, desenvolverem a anotação criativa de vocês mesmos, que é muito importante para a aprendizagem significativa. Bom, então nessa semana 3, pessoal, nós estamos trabalhando o eixo temático, que é a compreensão e produção de texto. O nosso tópico aqui é a textualização do discurso narrativo. Aqui nós vamos trabalhar que habilidade? Habilidade de reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização do discurso narrativo, na compreensão e produção de texto. Quanto aos conteúdos relacionados, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar a leitura e vamos trabalhar a produção de texto. Tá certo, pessoal? Começando as nossas atividades, quero que vocês observem aqui que nós temos a definição aqui. Vamos começar a trabalhar um pouquinho das personagens, Os personagens, eles são elementos de grande importância na narrativa. Então, lembrando que quando nós estudamos os gêneros literários, nós vimos o gênero épico, o gênero lírico, o gênero dramático. Dentro do gênero épico, nós temos aí os textos narrativos, O gênero épico até pode ser conhecido como gênero narrativo. Então diz a nossa matéria aqui que muitos leitores eles se identificam com os personagens. Isso realmente ocorre, essa identificação, principalmente quando nós trabalhamos certos heróis. Se sentem motivados a embarcarem nas histórias e tornam-se excelentes leitores. Vários personagens, veja que sempre eu gosto de destacar na palavra-chave para que vocês também possam destacar. Já foram recriados através da imaginação de seus leitores. É importante observar que as narrativas, o papel desempenhado no enredo, e aí nós vamos lembrar que nós vamos tentar fazer uma diferenciação entre o que é história e o que é enredo. O enredo, pessoal,
O enredo, pessoal, é a organização da história. Então, quando nós falamos no enredo, nós estamos falando na organização da história. Dentro do enredo, os personagens, eles desempenham um papel muito importante. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós falamos em desempenhar um papel muito importante, é evidente que nós estamos falando aqui nas características, né? Características físicas e psicológicas. Então nós temos que destacar as características físicas e psicológicas. Quando nós lemos um determinado livro, nós temos que ficar atentos a isso. Entre outros aspectos, né? Como ocorreu lá no livro Iracema, que nós lemos. A personagem de José de Alencar foi estudada na atividade nossa da aula passada de maneira bem detalhada. Considerados personagens fundamentais na maioria dos fatos, o protagonista e o antagonista eles são antônimos na linguagem teatral, literária, novelística, cinematográfica e entre os mais variados gêneros onde se possam encaixar personagens. O primeiro, que é o protagonista, é o que possui o papel de destaque na trama, ou seja, é o ícone principal do enredo em questão. O segundo também se destaca na obra, mas nem sempre é um ser humano. Pode ser um obstáculo na vida do protagonista em forma. Agora vamos trabalhar um pouquinho aqui, gente, a interpretação de texto que eu já falei para vocês que é fundamental para o Enem e para o vestibular. Nossa principal ferramenta na interpretação de texto é a leitura e parece que é sempre muito fácil, né? É muito fácil fazer a relação entre a leitura e o texto. Só que eu digo para vocês que a interpretação de texto, e principalmente eu coloquei aqui a interpretação de texto no vestibular, mas não só no vestibular, porque depois que vocês terminarem a faculdade, ou agora mesmo, se forem fazer um concurso, alguma coisa, ela precisa de vários movimentos. Então nós podemos dizer aqui que ler e fazer deduções relacionadas ao assunto. Então quando você lê para interpretar, fazer uma questão, você fica de olho no assunto. Ler as expressões faciais das personagens, quando o texto é um texto narrativo. Ler os movimentos das personagens. Ler os detalhes ao redor do texto, quando a gente está trabalhando um texto jornalístico, que a gente precisa entender mesmo os detalhes da informação. Ler em conexão ao que você sabe, seu background, que significa que quando você vai interpretar um texto, você envolve os conhecimentos que você já tem e os conhecimentos que o texto vai te disponibilizar. Ler as palavras essenciais. Então, toda vez que vocês estiverem lendo para responder uma questão, é procurar marcar as chamadas palavras-chave no texto, porque elas conseguem fazer o raio-x do texto e faz com que a gente possa identificar o que realmente é importante no texto. Ler o ambiente, o local onde se passa a história, né? Apresentado na questão. Ler termos em destaque. Então, todo o texto que a gente está lendo, os textos em destaque, ou seja, aqueles que estão em negrito, que estão em itálico, em caixa alta, eles são um forte indicativo de quais são os elementos essenciais do texto. Ler as referências, então é muito importante a gente estar de olho nas referências, tais como datas e fontes. Ler e abusar das palavras cognatas, né, que são as palavras parecidas, as palavras semelhantes, as palavras da mesma família de palavras, o que nos permite identificar ali o campo lexical, né, o vocabulário do texto. Eles são grandes facilitadores da compreensão do texto. Ler e identificar também os falsos cognatas, que são aquelas palavras que a gente acha que entende o sentido delas, mas elas são palavras diferentes que nós às vezes não compreendemos, né? Ler o título é muito importante, os enunciados, os comandos. Achar o que se pede, ficar de olho, por exemplo, quando a questão diz lá, marque a correta, marque a incorreta. Muito cuidado para não confundir isso, porque às vezes tem uma ótima interpretação de texto, consegue compreender bem o texto e acaba errando essa partezinha fundamental na questão de interpretação de texto. Bom,
Aqui, gente, nós podemos falar em 4 passos para uma boa interpretação de texto para concurso. Como eu disse, primeiro você vai entrar no vestibular, passar na faculdade, e depois acabou? Não acabou, gente. Fazer um concurso, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, né? Depende do que vocês fizerem. A primeira coisa é pratique uma leitura ativa todos os dias. O que é a leitura ativa? Eu já falei para vocês. Destacar as palavras-chave, interagir com o texto. É fazer um raio-x do texto. A segunda é faça uma leitura diagonal do texto. O que é uma leitura diagonal? É aquela leitura que para além do texto, quando você consegue identificar os elementos que estão no texto, os elementos que não estão no texto, mas que o próprio texto faz uma referência a respeito deles. Ter muita atenção aos títulos dos textos, né? Quando for um texto jornalístico, normalmente tem mais de um título, né? Então tem título, subtítulo, olho, lead, intertítulos. Verifique sempre os rodapés, porque às vezes no rodapé, gente, a gente pode identificar o autor ou algum elemento importante. Quando nós falamos de interpretação de texto, nós temos que tomar cuidado. 2 palavras-chave são importantes aqui, ó. A gente tem a compreensão do texto e a gente tem a interpretação do texto. Qual que é a diferença? A compreensão, gente, é aquilo que está no texto. Então, quando a gente fala em compreender, é aquilo que está no texto. Geralmente, as questões de compreensão, elas perguntam assim, ó, segundo o texto, segundo o autor, o texto informa, porque ele também trabalha explícito. Então, são elementos explícitos do texto. Já a interpretação, pessoal, o que a gente trabalha na interpretação? A interpretação, ela está relacionada com aquilo que está para além do texto ou além do texto. Então, as questões de interpretação, elas falam: depreende-se, infere-se, conclui-se do texto que, o texto permite deduzir que, é importante afirmar a partir do texto que, implícito. Então, olha a diferença. A compreensão é o que está explícito no texto, a interpretação é o que está implícito no texto. Esse texto aqui vai ser fundamental para a gente treinar isso. Então, ó, leia o texto abaixo. Leitura ativa, a gente vai destacar. Primeiro o título. Tentando se segurar numa alça lilás. Aqui veja que ela está falando a parte pelo todo. Isso aqui é uma metonímia, uma figura de linguagem que a gente já estudou no primeiro ano. Entrou no elevador, então, ó, lugar que se passa a história. A um canto, outra mulher. Então, outra mulher quer dizer que quem entrou no elevador? Uma mulher. E viu outra mulher. Segurava firme debaixo do braço uma enorme bolsa de couro lilás. Veja que no título ela fala da alça, aqui ela fala da bolsa. E aí aqui nós temos a marca do discurso, ó. Que ousadia! Uma bolsa lilás? Sorriu ela, veja que ela pensou, mas não falou. Sorriu. Acabei de dizer a um homem, o outro personagem, que o amo. Respondeu a outra. Então, entrei numa loja e entre todas escolhi essa bolsa. Por que ela escolheu essa bolsa? Eu precisava sentir nas mãos a minha audácia. Não sorriu. Agarrou-se, náufraga, na alça. É da Marina Colasanti, em Contos de Amor Rasgado, da editora Rocco. Começando as nossas atividades aí, pessoal, na correção das atividades, a número 1 vai pedir para vocês leia o conto. Então eu já identifiquei que é um conto, né? Um texto narrativo de curta duração, com um núcleo narrativo só, tentando se segurar numa alça lilás. E crie características físicas, psicológicas para as personagens. Invente um papel para elas. Então veja que é uma atividade criativa. A primeira pergunta: como é essa mulher? Só tentei estimular vocês aqui, né? Uma mulher madura, com altura média e um desencanto amoroso. Como é esse homem? Aí o foco é o homem. Resposta: é um homem de altura média, mentalidade infantil, né? Não soube reconhecer o valor daquela mulher que revelou seu amor a ele. Faça uma breve descrição deles. Modo como eles conversam, andam. Essa resposta é uma resposta pessoal, como são as outras. Espero que vocês façam com calma. Descreva o cenário para o lugar que eles estão. Então você tem que focar ali onde eles estão,
Que lugar é esse? Detalhes. Que horas do dia a situação se passa? Então, quando, em que lugar? Pessoal, essa é a nossa aula, né, da semana 3. Espero que vocês tenham compreendido bem, aproveitem bem, caprichem no caderno, anotem todas as atividades, continuem fazendo de maneira correta, que logo, logo, espero que vocês já vão postando foto lá nas atividades, porque aí logo, logo eu vou dando a nota, né, vou conferindo com vocês e dando feedback. Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.